Como vocês viram no vídeo anterior, há uma divisão ali entre mitologia e filosofia, a argumentação, o pensamento filosófico. Vamos dizer um pouquinho mais aqui sobre o começo da filosofia na Grécia, dividir os seus períodos e falar sobre uma parte muito importante da filosofia grega antiga, que são os filósofos pré-socráticos, ou seja, os physis, os filósofos cosmológicos, que buscavam buscar o sentido do porquê as coisas existiam, ou porquê as coisas eram feitas. São os filósofos physis, ou cosmológicos. Vamos ver o sentido disso. Antes de mais nada, vamos ver os períodos da filosofia grega. Importante saber disso. Períodos da filosofia grega. Período pré-socrático. Vai do século VII a.C. até o século VI a.C. Os primeiros filósofos ocupavam-se com questões cosmológicas, iniciando a separação entre a filosofia e o pensamento mítico. Período clássico, ou socrático. Vai do século V e IV a.C. A ampliação dos temas e maior sistematização do pensamento foi a época dos sofistas, a época de Sócrates, Platão e Aristóteles. E o período pós-socrático vai do século III a.C. até o século II depois de Cristo. Durante o período helenismo, que preponderou o interesse pela física e pela ética, surgiram as correntes filosóficas do estoicismo, do hedonismo e do ceticismo. O estoicismo seria aqueles filósofos que viveriam para a praticidade. O hedonismo, os que buscavam um sentido de felicidade e prazer na vida. E o ceticismo, aqueles que questionavam tudo até que se prove o contrário. É importante, pessoal, que na parte dos filósofos pré-socráticos a gente possa dividir bem que os filósofos pré-socráticos são vinculados com filósofos monistas e pluralistas. Filósofos monistas achavam que tudo tinha um sentido, uma causa, uma forma de origem, um elemento de origem. E filósofos pluralistas achavam que haviam várias formas de elementos que poderiam criar as coisas. Tá? Vamos ver aqui embaixo esses filósofos mais apuradamente. Falar sobre eles e as ideias que eles vinculavam e passavam para a cultura grega. Os filósofos jônios, ou monistas, tudo é um. Os primeiros pré-socráticos, como Tales, Anaximandro, Anaximenes e Heráclito, todos naturais da Jônia, são conhecidos como monistas, porque identificam apenas um elemento constitutivo de todas as coisas. Tales, o princípio é a água. Tales de Mileto, nascido em 620 AC e morto em 546 a.C., de origem fenícia, viveu em Mileto, na Jônia. É considerado o primeiro filósofo e um dos 7 sábios da Grécia. Como matemático, transformou o saber empírico da geometria prática dos egípcios em conhecimento científico. Talvez, por ter viajado muito e conhecido as cheias do rio Nilo, intuiu que a água deveria ser o princípio de tudo, por estar ligada à vida, à germinação, mas também à decomposição e à putrefação. Por considerar a água um deus inteligente, concluiu que todas as coisas estão cheias de deuses, logo água. Anaximandro e o princípio e o indeterminado, o apeiron. Anaximandro, data de nascimento 610 a.C., morte 547 a.C., representa um avanço em relação a Tales, porque não recorre a um princípio material, como a água, e sim ao apeiron, termo grego que significa indeterminado, ilimitado, e que daria origem a todos os seres materiais. Desse modo, não se trata de algo que possamos conhecer pelos sentidos, mas sim pelo pensamento. Para explicar a mudança, Anaximandro recorre à
Luta dos contrários. Anaximenes, o princípio é o ar. Para Anaximenes, o princípio é o ar, que pela rarefação e condensação faz nascer e transformar todas as coisas. Para ele, porém, o ar é mais do que o aspecto físico de um elemento, porque o termo grego que corresponde ao ar é pneuma, que também significa respiração, sopro de vida, espírito. Como nossa alma, que é ar, nos governa e sustém, assim também o sopro e o ar abraçam todo o cosmos. Nasceu em 588 e faleceu em 528 AC. Vamos agora a um filósofo muito importante, Heráclito, o filósofo que trabalha com a impermanência. Tudo flui. Heráclito nasceu em 535 AC e morreu em 475 AC. Nasceu em Éfeso, na Jônia, e também procurou compreender a multiplicidade do real. Ao contrário de seus contemporâneos, como Parmênides, Heráclito não rejeitava as contradições e queria aprender a realidade na sua mudança, no seu devir. Todas as coisas mudam sem cessar, e o que temos diante de nós em dado momento é diferente do que foi há pouco e do que será depois. Nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez não somos os mesmos e também as águas mudaram. É a questão da impermanência e da transição de tudo. Tudo se transforma, tudo está em constante mudança e transformação. O Fabiano que fala aqui não é o Fabiano de 10 anos atrás, nem o Fabiano daqui 10 anos. Estará sempre se modificando, tudo em constante transição. É o que defendia Heráclito. Já Parmênides era completamente o contrário. Nascido em 530 a.C. e morto em 460 a.C., influenciou de modo decisivo o pensamento ocidental. Sua importância decorre da guinada na busca do princípio de todas as coisas. Para ele, as coisas são entes, o ser. A partir desse pressuposto, Parmênides criticou a filosofia heraclitiana do tudo flui, de Heráclito, contrapôs a imobilidade do ser. É absurdo e impensável afirmar que uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. O ser é único, imutável, infinito e imóvel. A contradição opõe o princípio segundo o qual o ser é e o não ser não é. Não há como negar, entretanto, a existência do movimento no mundo, pois as coisas nascem e morrem, mudam de lugar e se expõem em infinita multiplicidade. Segundo Parmênides, porém, o movimento existe apenas no mundo sensível, e a percepção pelos sentidos, segundo ele, é ilusória, porque baseada na opinião, é por isso mesmo não confiável. Só o mundo inteligível é verdadeiro. Uma das consequências da teoria de Parmênides é a identidade entre o ser e o pensar. Ao pensarmos, pensamos algo que é, e não conseguimos pensar algo que não é. Desse modo, os eleatas abrem caminho para a ontologia do estudo do ser, que será objeto dos filósofos no período clássico. Para Parmênides, é como se fosse o hino do Flamengo. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Não muda. Já para Heráclito é justamente o contrário. Nós vamos falar sobre um outro pré-socrático muito importante. Pitágoras nasceu no século VI a.C., na ilha de Samos, na costa da Jônia. Como matemático, Pitágoras considerava o número o princípio de tudo, desde que se entende número como a harmonia ou a proporção, ou seja, o número representa uma estrutura racional. Outra característica interessante de Pitágoras está na influência que mais tarde exercerá sobre Platão. Trata de uma sensível mudança na religiosidade grega, até então centrada na tradição homérica e no culto dos deuses do Olimpo. Já os pitagóricos herdaram o orfismo, uma religião vinda da Trácia, e baseada nos mistérios órficos e no culto a Dionísio. A diferença se faz na passagem para um culto voltado para a interioridade de crença, na imortalidade da alma, na transmigração das almas, na superioridade da alma sobre o corpo, o que exige a ascese, a purificação. Desse modo, a escola pitagórica não trata apenas dos aspectos físicos e matemáticos, dos princípios do cosmos, mas constrói uma filosofia que visa orientar um determinado modo de vida.